Gostaria de dividir com vocês as minhas reflexões hoje sobre o ensino na área das humanas, notadamente filosofia e sociologia, no ensino médio. Essas reflexões surgem, basicamente, de crises diárias que os professores sofrem no seu dia a dia, aonde tentam ministrar ou ministram seus conteúdos e são logo após defrontados por avaliações. E quando eu digo avaliações, não avaliação externa, mas avaliação apresentada aos seus alunos, as provas, os testes. E esses alunos são lá sabatinados e avaliados por esses documentos formais e muitas vezes, e geralmente acontece, o professor não se sente, não sente que a sua ensinagem se reflete naqueles instrumentos avaliativos, ou seja, eles não atingem os seus objetivos. Fiquei pensando sobre isso, e uma imagem que surgiu, uma imagem mental, eu trabalho muito com imagens, foi que vamos imaginar a sociologia, aonde sociologia, cada pensador, cada vertente sociológica fosse um tempero, e que ao final da aula, ao final do bimestre, do trimestre, do semestre, haveria de estar pronto um prato em que esses condimentos estivessem de maneira saborosa colocado nesse produto final, que é feito depois de um tempo de ensino. A crise se manifesta muitas vezes porque cada aula me parece que, quando estamos falando de determinado autor, nós estamos trabalhando um tempero. Terminado aquele autor, trabalhamos outro tempero. E assim vamos sucessivamente trabalhando temperos. As avaliações também aferem determinados temperos. Repentinamente, na hora em que se procura fazer o bolo, fazer o alimento, aqueles temperos, mesmo que profundamente conhecidos, no seu conjunto não fazem sentido para esse aluno. E não fazendo sentido, este bolo nunca sairá gostoso, porque cada condimento tem lá o seu sabor específico e poderá ou não ser aliado a outro tempero. Temperos que juntos não têm um bom sabor, não poderão ficar juntos. Entretanto, é como se os cozinheiros, os alunos e muitas vezes o próprio professor tenha conhecimento separado de cada condimento e nunca tenha trabalhado de maneira a fazer o bolo. Isso é uma crise bastante costumeira. Porque qual é o objetivo, eu entendo, que é o trabalho das ciências humanas, filosofia, sociologia, principalmente essas disciplinas, as quais eu tenho mais afetividade, tenho mais parceria com essas disciplinas. Penso que o objetivo delas é dar vários condimentos para que se possa usar durante a nossa vida. Ou melhor, dizendo, cada conteúdo trabalhado nessas disciplinas darão ao aluno um repertório de possibilidades de interpretação de mundo. Repertórios de possibilidades de interpretação de mundo. Não que, ao interpretar o mundo, ou ao saborear o bolo, que é o mundo, eu reconheça imediatamente a qual tempero eu me refiro,
Não é esse o objetivo, mas principalmente o objetivo é que eu possa interpretar, eu possa falar desse bolo. Ou seja, eu não preciso saber cada pensador, cada forma que o filósofo, que o sociólogo, que o historiador utilizou-se para interpretar o mundo, para que eu possa interpretar. O que eu preciso é que todos esses sabores estejam, enquanto ensino médio, estejam incorporados à minha alma, incorporados à minha reflexão, para que eu possa então falar de maneira o mais científica possível, e se não for científico, de uma maneira razoada, de uma maneira que faça sentido, um sentido mais rigoroso a minha interpretação sobre esse mundo. Vê-se que o senso comum, ou seja, uma interpretação de mundo que não foi trabalhada no ensino médio, qualitativamente é bastante diferente de uma interpretação, um jeito de ver o mundo, de explicar o mundo, que tenha passado por informações sociológicas, filosóficas. É uma qualidade de visão de mundo diferenciada. A crise ocorre porque é difícil, não sei se possível, sinceramente, não sei se possível, fazer avaliações, fazer provas que falem sobre o bolo. Parece-me que as provas elas são idealizadas, fundamentalmente idealizadas, difícil fugir disso, para que se fale do condimento. Que se diga o que disse Durkheim, ou qual a relação do Weber disso com aquilo. Qual a relação histórica, geográfica, econômica, não sei, que contextualiza o autor fulano, o autor beltrano. É difícil, se não impossível. Uma prova que represente a vida, em que os condimentos estão misturados, e daí possa-se aferir o quanto esse aluno apropriou-se dos conhecimentos ali ministrados. O dilema é possível trabalhar o bolo ou temos que necessariamente trabalhar os condimentos separados? Por mais que eu veja Enem, por mais que eu veja os vestibulares tentando fazer interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, procurando cada vez mais inserir o contexto do ensino médio na vida, enfrentam uma grande dificuldade. Não só uma dificuldade técnica, quer dizer, como elaborar eficientemente questões que abarquem o bolo, e não só os condimentos. Eu não estou dizendo que não precisa saber os autores, óbvio, né? É preciso saber os condimentos para fazer o bolo, mas questões que falem da vida e da vida para os conteúdos escolares é muito difícil. E também uma questão cultural, aonde muitas vezes o aluno e as suas famílias aportam à escola do ensino médio e questionam ao professor a questão X deveria ter sido estudada aonde? E o professor teria que dizer, olha, no livro, na revista, no filme, nas demais disciplinas, deveria ter estudado no noticiário, deveria ter estudado lendo romances, deveria ter estudado conversando com pessoas mais velhas, deveria ter estudado, não sei, de olhos para o mundo. Também este pai poderia questionar, mas aí, professora Milka, o senhor está fazendo com que se perca a cientificidade, porque olhar para a vida supõe-se saber menos os ingredientes, saber menos Marx. O senhor está me dizendo, professora Milka, que é para olhar o trabalhador e ver menos Marx? Não seria o contrário? Por exemplo, evidentemente, ver Marx e depois o trabalhador? Por exemplo, entendo que não.
Mantém-se, portanto, a crise. Crise essa que eu também enfrento, que é como trazer a vida para a sala de aula sem perder os condimentos, sem perder os conteúdos, sem perder a questão programática, sem deixar de ver a literatura necessária, a bibliografia necessária. Eis a crise. Eis a crise. E colocar a crise por debaixo do tapete é apenas se questionar os resultados numéricos, resultados de notas no valor do trimestre, no final do trimestre, do bimestre, do semestre. É jogar para debaixo do tapete quando afirmamos que se o aluno teve um rendimento numérico satisfatório, portanto o conteúdo está bem, foi bem trabalhado. Pretendo sempre, e gostaria que todos que me assistissem mantivessem esta crise no seu coração. Principalmente os professores, mas também alunos, mas também pais de alunos. Sem a vida fora da escola, para que ter escola? A escola está a serviço da vida. Nós precisamos de sujeitos que, através dos conhecimentos da área das humanas, das outras também, mas aqui no caso me refiro à área das humanas, tenho habilidade e competência, tenho as condições de viver e fazer escolhas de maneira cidadã, de maneira crítica, realmente crítica. E não creio que as avaliações formais garantam que esta relação conteúdo-sala de aula com a vida esteja sendo trabalhado de forma positiva. Portanto, mantenhamos-nos em crise, mantenhamos-nos atentos para essa relação, uma relação dialética e que, portanto, espero que não morra essa relação dialética, porque daí seria cristalizar, enquadrar a vida da ensinagem, a vida da aprendizagem. Temos que manter a crise, ou seja, estarmos sempre atentos que o sentido do condimento é o bolo. Só estudamos os condimentos para o bolo, mas só há bolo em função dos condimentos. Só estudamos e aprendemos conteúdos de sala de aula, porque é a vida do lado de fora. E a vida do lado de fora, competente, é uma vida que não pode dissociar-se do que é ensinado em sala de aula. Eis o dilema. Um abraço a todos.